Começar? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos. É um prazer estar aqui de volta com vocês para gravar mais uma série de livros. Hoje eu queria trabalhar um tema novo, começar um livro novo com vocês. Para quem já conhece o canal, para quem já está acompanhando as minhas aulas, eu publiquei uma videoaula inicial, introdutória do primeiro capítulo do História do Brasil, do professor Boris Fausto. E agora, de maneira inédita, eu queria trazer mais uma obra, começar mais uma série de um livro muito bacana, muito legal, muito interessante, que é o Religião e Magia no Antigo Egito, tá? Da professora Rosalie David. A professora Rosalie David, ela é egiptóloga, professora emérita da Universidade de Manchester e diretora do Banco Internacional de Múmias, tá? O International Mummy Database. Hoje eu queria cobrir essa obra do mesmo esquema que a gente fez na obra passada, trazendo os fichamentos do livro, ou seja, eu vou trazer para vocês não a minha opinião, não a minha visão sobre o Egito, mas sim trazer uma obra, tá, que tem as suas fontes, tem a sua bibliografia, que é uma obra científica inspirada aí num longo processo de pesquisa, de compilação de informações por uma profissional extremamente qualificada da área, né? Essa importância da gente buscar informação de alta qualidade nesse mar de informação que é a internet. Joia? Então vamos lá, vamos começar a nossa aulinha. Olha lá, o capítulo 1, esse primeiro capítulo, esse livro, ele não tem uma introdução. Ele já começa no capítulo 1. O capítulo 1 é uma introdução por si só. É um capítulo introdutório que vai trazer algumas informações, algumas questões para a gente poder começar a iniciar o nosso estudo de Antigo Egito. Outra questão interessante é que é uma obra sintética, tá? Então não é... Imagina que para você conseguir organizar todas as informações, todo o pensamento do Antigo Egito, nós teríamos que ficar aqui muito tempo estudando, tendo uma percepção longa, de longa duração, de um trabalho extenso em cima de vasto material produzido em cima, né, dentro dessa área. E a gente não tem tempo para isso, tá? Os vídeos por si só eles estão ficando longos. A minha ideia é tentar sintetizar ao máximo aí o conjunto de informações, mas sem deixar para trás o conhecimento importante que está presente na obra. Joia? Vamos lá. O primeiro capítulo é a criação da civilização egípcia, certo? E nesse primeiro capítulo ela vai começar contextualizando as informações mais essenciais que vai guiar a obra nas suas perspectivas, no seu estudo. E a partir desse momento ela vai aprofundando o conhecimento. Joia? Como ponto de partida inicial, a autora ela vai escolher uma abordagem geográfica para poder descrever geograficamente o Egito. E a partir daí a gente ter uma noção da área, uma noção da região, uma noção de como essa civilização se organizou geograficamente, para a partir daí entender e estudar os outros processos. Outra questão interessante é que, apesar do título do livro ser Religião e Magia no Antigo Egito, e obviamente ela focar muito nesses aspectos religiosos e mágicos que envolvem a civilização egípcia, ela vai trabalhar o Antigo Egito como um todo, tá? Por que esse título especificamente? Por que esse foco é mais aguerrido da questão da religião? Porque, segundo a própria autora no livro, o Egito é uma civilização, a civilização do Antigo Egito, ela está muito atrás, ela está muito num período de tempo muito distante da gente, e boa parte do material, boa parte dos escritos, boa parte das evidências historiográficas dessa civilização se perderam. São conjuntos de ideias esparsas, muitas das vezes inclusive desconexas, na qual tanto a arqueologia quanto a história vão tentar se organizar para reunir informações que possam trazer uma série de iluminações a respeito dessa civilização.
Joia? E nesse sentido, vai ser sobretudo o material que está presente nos monumentos, nos monolitos, são os hieróglifos esculpidos em pedra que vão sobreviver a essa longa duração, às intempéries, às guerras, enfim. Então foca-se muito na questão da religião e da magia, porque é o que nos sobrou de mais palpável dessa civilização. Não que outros aspectos fiquem de fora, como vocês vão observar a partir dessas aulas, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo meio ambiente. O meio ambiente, segundo a Rosalie David, né, ela vai trazer uma análise geográfica da região e ela vai apresentar para a gente essa relação de contraste do que o Egito possui na sua geografia. O Sol e o Rio, tá? Como representantes tanto da morte e do renascimento. E isso vai trazer desde muito cedo para a visão do povo egípcio essa interação da vida após a morte. Tá? Então uma região extremamente inóspita em certos períodos, extremamente rica e fértil em outros períodos, na qual esse ciclo de vida e morte, esse ciclo de fertilidade e mortalidade está sempre muito presente. Nesse cenário, o principal elemento que vai conduzir, que vai guiar o Egito vai ser o rio Nilo, tá? Que é a fonte de vida. E como fonte de vida, ele também vai ser percebido pelos egípcios como tendo uma origem em outro mundo, né? Isso desde muito cedo, isso é muito discutido, inclusive, desde muito cedo por diversas civilizações. Qual a verdadeira origem do rio Nilo, né? Diversos povos, diversas nações, civilizações buscam essa origem, e na ausência de uma resposta concreta, você vai buscar uma origem mágica, você vai buscar uma origem fantástica para esse rio, que ele é tão importante para a vida da civilização egípcia. As inundações também vão ser enxergadas, vão ser percebidas como um presente divino. Então, um rio que depende de cheias que estão percebidas e que estão organizadas de maneira temporais, que estão dentro de um certo ciclo temporal, né, de cheia e baixa, vai trazer essa percepção de um presente divino, tá? Outra questão é o temor da seca. Se eu preciso da inundação para produzir o meu alimento, se eu preciso da inundação para irrigar as margens do meu rio com humus, né, com aquele lodo fértil, a ausência dessa inundação, uma eventual seca, pode ser o fim da minha organização social, pode ser o fim da minha produção alimentar. E isso pode trazer uma série de problemas, pode trazer o colapso inteiro daquela organização social. Então o temor da seca está sempre muito presente, tá? Bênção não controlável até os tempos modernos também vai ser percebida essa relação. Então até o século XIX se utilizava muito a relação da cheia do rio para a produção dos seus alimentos. Hoje, com uma série de barragens, com a modernidade, com uma série de estruturas de engenharia, nós vamos ter uma maior regularidade, né, e um maior controle sobre essas inundações e sobre essa produção material. Mas até o século XIX, as civilizações que ali se organizavam também ainda dependiam dessa mesma relação com a natureza e com uma regularidade que só a natureza pode oferecer, tá? Vamos lá, o clima do Egito. Vamos começar estudando pelo clima. O sul do Egito ele tem um clima quente e seco, com uma baixa pluviosidade, ou seja, um índice de chuvas praticamente nulo, inexistente, com relações de tempestades ocasionais. Entre março e maio, os ventos do sul e do sudeste trazem os Kansin, que são as famosas tempestades de areia. Então você já imagina um pouco o caos que é essa região sul e a importância dessas inundações para a vida do egípcio. No norte você vai ter temperaturas mais brandas, tá? E chuvas de inverno no delta, é o famoso clima mediterrâneo que você tem ali na região do delta. Equilíbrio do clima e das inundações, tá? Então você tem esse equilíbrio presente. É um clima que não é muito instável do ponto de vista, ele é um clima regular. Ele é um clima que vai apresentar sempre as mesmas características. E isso desde muito cedo vai trazer para o Egito uma concepção religiosa própria, né? Que é a concepção da deusa Maat, que ela está aqui, ó, representada com as suas asas, certo? Deusa Maat, que é a deusa da ordem
e do equilíbrio. Ela subverte a força do caos. Então, para o egípcio, essa relação entre a ordem, a fertilidade, a morte e o caos, essa concepção de conflito está presente desde muito cedo. Tá? Aqui do lado eu trouxe um mapinha, né, mostrando um pouquinho o Rio Nilo, né, mostrando um pouquinho a organização dessa civilização ao longo do seu rio, do seu principal elemento, do seu principal fator de vida. E vocês podem observar que ao norte, no Baixo Egito, o delta, tá? As margens férteis percorrendo toda a sua extensão, e o sul quente e seco, né, com chuvas praticamente inexistentes, e os Kansin, que são as tempestades de areia. Vamos lá. Meio ambiente, vamos lá. Primeiras evidências humanas. Então você vai ter no Paleolítico, ou seja, num período determinado pela autora como antes de 5000 a.C., a ocupação dos contrafortes na periferia do Vale do Nilo. Tá? Então toda a periferia do Vale do Nilo, você vai ter populações se organizando e sobrevivendo basicamente da caça. A partir do Neolítico, num período estabelecido aí pela autora entre 5000 e 4000 a.C., nós vamos ter os primeiros assentamentos sustentados pelo cultivo de grãos e pela domesticação de animais. Né? E junto com esses primeiros cultivos, junto com essa primeira organização, nós vamos ter as primeiras evidências religiosas também. Ou seja, você tem aquela relação intrínseca entre a vida, né, entre a visão de vida e morte, de inundação, de fertilidade, com a visão desse mundo mágico, desse mundo religioso, certo? Voltando ao Rio Nilo, vamos falar um pouco mais do Rio Nilo agora. Ele é o principal fator de desenvolvimento. Sem o Nilo você não tem como essa civilização, como essa organização pudesse prosperar ao longo de milênios, né? Onde que nasce o Nilo? Hoje a gente enxerga, hoje a gente sabe, o Nilo nasce na região dos grandes lagos, no maciço oriental africano, ali em torno do Lago Vitória, né? No curso superior, então a gente tem aqui, ó, o Lago Vitória, certo? Beleza? No curso superior, então, você tem o Nilo da Montanha, que ele junta-se ao Bazar El Garrel, né? O Nilo Branco, tá? Então você vai ter o curso da montanha formando o Nilo Branco aqui, certo? Joia? O Nilo Azul, ele vai nascer no Lago Tara, na Etiópia, tá? Então você vai ter, na verdade, duas origens distintas para esse rio que vai percorrer o Egito. Uma origem bem ao sul, bem ao meridiano, e uma região já mais a noroeste dessa primeira região, que é o Lago Tara, onde você vai, que chama-se Nilo Azul, que vai ser denominado Nilo Azul, e a união então do Nilo Azul e do Nilo Branco em Khartoum, no Sudão, em Khartoum, no Sudão, tá? Ou seja, a união entre Khartoum e Assuã, que é a cidade mais meridional do Egito, você tem essa união, e o curso aqui vai ser interrompido por 6 cataratas. Uma questão interessante aqui é que o nome dessa região, dessas formações geográficas são cataratas. A gente vai enxergar como 6 cataratas, mas não imagine a catarata como a catarata do Niágara ou como a catarata do Foz do Iguaçu. Não são quedas d'água propriamente ditas. São regiões onde o rio ele vai perder a sua formação, ele fica um pouco mais espalhado, tá, entre as pedras, entre as rochas. Então você vai ter interrupções no curso de água, ok? A fronteira original do Egito ela vai se dar na primeira catarata ao sul de Elefantina. Tempos mais tarde, no Médio e no Novo Império, a gente vai ver a divisão temporal do Egito mais para frente, mas só para registrar que em tempos mais tarde, essa fronteira ela é alargada ao sul, em busca de granito e de ouro da região que antigamente, entre aí a fronteira sul do Egito e norte do Sudão, era chamada de região da Núbia. Então você vai ter essa relação entre a primeira catarata sendo então a catarata mais ao norte, né, no período setentrional, a primeira catarata sendo a fronteira original, e conforme o Egito vai se desenvolvendo, vai se consolidando como civilização, essa fronteira vai sendo expandida ao meridiano, ao sul da região, beleza?
Ao norte de Assuã, então, desse ponto mais meridional do Egito Antigo, até o delta, o rio vai seguir um fluxo ininterrupto. Então, após essas 6 cataratas, chegando em Assuã, na primeira catarata, que era aquela fronteira original, você tem um percurso contínuo, tá? Que vai se estender por 1.130 quilômetros até a costa do Mediterrâneo. E essa formação vai criar duas regiões distintas. O Vale do Nilo, que é todo esse curso de rio que vai cruzar a África Central, ao norte, com 800 quilômetros de comprimento e 9 a 20 quilômetros de largura, né, certo? Dependendo de algumas partes você tem planícies, em outras partes você vai ter escarpas com penhascos rochosos que vão descer abruptamente para a margem do rio, certo? O delta, que vai concentrar boa parte da população e da produção econômica do Egito, vai ter sempre em seu torno ali as primeiras capitais, desde a primeira capital do Egito Antigo até a atual capital Cairo. Ambas ficam muito próximos do delta, dá para ver aqui no mapinha, ó, Cairo, certo? Na qual também teria a primeira capital Mênfis em 3100 a.C. O que seria o delta? O delta é um triângulo invertido, tá? Então ele é um triângulo de cabeça para baixo, com uma área de 160 km de comprimento e 360 km de comprimento de largura no perímetro setentrional, na parte norte, na parte da costa do Mediterrâneo, né? De plano baixo, essa região do delta ela vai incluir terra, laguna, canais, pântanos, né? E o seu foco vai ser a produção de frutas e plantações de algodão. Até hoje o algodão egípcio ele é muito famoso, né? Você vai numa camisaria e uma camisa de algodão egípcio ou uma roupa de cama de algodão egípcio possui uma maciez especial e tem um preço mais elevado do que o do algodão de outras regiões do mundo. Isso é uma característica que está presente até os dias atuais. O Nilo ele vai se abrir então em dois braços quando ele chega no delta, tá? Que desses dois braços vão surgir vários rios menores, né? Você vai ter Roseta no oeste e Damietta no leste, tá? Então aqui a gente pode ver o delta, né? Então você tem aqui hoje a capital Cairo e você vai ter Roseta como o limite a oeste e você vai ter Damietta aqui no leste, tá? Outra característica do Nilo, inundação como fator da produtividade. Então vai ser ao longo dessa margem que você vai ter os primeiros centros de habitação, né? Um escritor grego muito antigo chamado Hecateu vai escrever a famosa frase que o Egito é uma dádiva do Nilo. Outra característica interessante é que ele corre do sul para o norte, do sul da região de maior altitude até o norte, que vai ser a região de baixa altitude, tá? Por isso que o sul é chamado de Alto Egito e o norte é chamado de Baixo Egito. Essa relação do sul para o norte vai trazer uma série de intrigas aos exploradores antigos. Heródoto, eu trouxe aqui uma citação de Heródoto, na qual ele diz o seguinte: não consegui informação alguma dos sacerdotes nem de outras pessoas sobre a razão pelo qual o Nilo se comporta precisamente dessa maneira. O que desejei particularmente saber era por que as águas começaram a subir no solstício de verão. Solstício, lembrando, é aquele ponto em que o Sol está no seu ponto mais alto no céu, continuam por cerca de 100 dias e depois retroagem no final desse período, permanecendo baixas durante o inverno até o retorno do solstício de verão no ano seguinte, né? Informado também Heródoto que boa parte do país, boa parte do Egito, teria sido construído com esse lodo, né, que fica no rio. Então esse lodo criaria material importante para a construção dessas ocupações mais próximas da margem, tá? A gente observa, naquela época não se sabia muito bem a origem. Hoje nós sabemos que são as chuvas que acontecem lá no Lago Tara, lá na Etiópia, que vão alimentar o Nilo com todo esse material fértil, né? Esse lodo que vai ser uma mistura de matéria orgânica, de plantas, animais decompostos que vão criar um alimento rico, né? Um material orgânico muito rico, né? Que a gente chama de humus, né? Que é um lodo rico, escuro e muito importante para o desenvolvimento dessa civilização, tá?
Na visão da antiguidade, hoje a gente sabe que é o Lago Tara, que é por parte do Nilo Azul que a gente vai ter o abastecimento desse humus. Lá na antiguidade isso não era sabido pelos egípcios. Então havia uma visão fantástica, uma visão mágica, em que o Nilo era alimentado ora por duas cavernas ou fontes, né? E os nilômetros, que eram equipamentos de medição da altura do rio, eram posicionados então tanto na nascente mais meridional, lá em Assuã, lá na região de Assuã, quanto ao longo do rio, para você entender e poder enxergar de maneira mais precisa essa transformação. Então os egípcios eles usavam esse instrumento, o famoso nilômetro. Tá? Outra questão importante também é que, como essa inundação era vista de um ponto de vista mágico, de um ponto de vista ritualístico, havia uma série de cerimônias e rituais para que essa inundação pudesse acontecer de maneira bem sucedida, certo? O deus que vai representar a inundação do Egito é o deus Hapi, tá? Esse deus aqui, que eu coloquei aqui embaixo, representado na cor azul, ele tem umas ondinhas ao longo do seu corpo, né? Em certas imagens ele lembra muito o aquário, que ele tem um jarro na qual ele joga a água, que seria o fator de inundação. Nesses rituais de inundação, então os egípcios eles abasteciam o rio com alimentos, joias, animais em sacrifício e bonecas, né, estatuetas de mulheres férteis que trariam a fertilidade ao rio, tá? Outra questão interessante é que eu falei para vocês, tem o deus Hapi, que é o deus da inundação. Mas não existe uma deidade, não existe uma divindade específica para o Nilo. Existe um conjunto de deidades que estabelecem as relações do egípcio com o Nilo, mas não existe uma deidade que represente em si o rio como um todo. Isso é uma característica. Tá? Então você vai ter o deus Hapi, o deus da inundação. Você vai ter as obesas da fecundidade, que são estátuas femininas de mulheres que estão grávidas ou que são férteis, né, que têm os seus quadris avantajados. Você vai ter portadoras de oferendas. Você vai ter o sol, né, que vai ter uma relação muito interessante com o Egito. E eu coloquei o sol aqui tanto na figura de Ra quanto de Atom. Você vai ter Osíris, que é esse deus em verde aqui, que é o deus que vai representar tanto a vegetação quanto o renascimento, tá? Outra questão interessante é que a inundação do Nilo, desde muito cedo, vai trazer um efeito unificador para essa civilização, ou seja, tanto os primeiros centros urbanos que se organizam ao norte, como aqueles centros urbanos que vão se organizar ao longo do Vale do Nilo, vão perceber que a vida deles depende de um todo do mesmo fator geográfico, que é a inundação. E por isso essa inundação, esse fator geográfico, vai ser característica de um processo de unificação precoce, tá? Comunidades então isoladas vão estabelecer essas relações nos seus processos de rituais, de magia, para garantir essa unificação eficiente. E um dos primeiros então líderes que vai empreender uma unificação desse processo vai ser o famoso Escorpião Rei, tá? Eu trouxe aqui a imagem do Escorpião Rei para vocês, uma das poucas imagens que a gente tem dessa figura histórica. Não confunda com o Escorpião Rei do filme, tá? O Escorpião Rei é uma figura do período pré-dinástico, uma figura que a gente tem muito pouca informação a respeito da sua origem e do seu papel dentro da história egípcia, mas que ele está lá como um desses primeiros unificadores antes do rei Menés, que seria considerado o primeiro faraó. Vamos lá. Irrigação e agricultura, tá, gente? O sistema utilizado então a partir dessas inundações do Nilo, ou seja, um sistema utilizado para aumentar a eficiência desse processo natural de inundação, vai ser o processo de irrigação através do sistema de bacias. Que são esse sistema de bacias? São depósitos de água que são construídos cavando certos buracos ao longo da margem, tá? E que vão depositar a água proveniente da inundação, né, para ampliar as áreas de cultivo. Então o que o egípcio vai fazer? A partir de uma obra de engenharia, a partir de uma organização desse espaço, o egípcio ele vai conseguir
ampliar essa margem e aumentar a inundação, aumentando a sua produtividade agrícola. E isso vai permitir que a população se expanda e se torne mais complexa, certo? Diques de terra, então, em compartimentos vão ser utilizados até o século XIX, voltando mais uma vez. Aquilo que eu já falei no comecinho do vídeo. Esse sistema ele é utilizado do Egito Antigo até em momentos muito recentes da nossa história, certo? A organização vai ser muito complexa e vai depender e vai requerer mão de obra e recursos, né? E você vai ter um esforço, portanto, político, social, para a manutenção desse sistema. Tá? Crises políticas também vão acompanhar a negligência desse sistema de organização das irrigações. Então, durante essa longa história egípcia, que vai aí de 5.000 anos antes de Cristo até a queda com o Império Romano no ano 70 antes de Cristo, ou seja, por 5.000 anos de história, a gente vai observar que em momentos em que você tem crises, que você vai ter irrupções sociais, o sistema ele vai ter uma deficiência nesse sistema de irrigação, nessa forma de se produzir ou de se organizar esse recurso natural, tá? 80% da população egípcia vai trabalhar no campo. Boa parte da população egípcia, então, precisa estar ali focada, ora organizando a irrigação, ora organizando a produção, certo? Em famílias ou em grupos, tá? O excedente do cultivo vai garantir impostos ao Estado, que controla, por sua vez, a irrigação. Então, a irrigação, essa organização desse sistema de canalização das margens dos rios, por ser um fator político, vai demandar impostos, vai demandar tributos, o que promove uma centralização do poder. Esse monarca, então, ele estoca as reservas de alimento em celeiros para uso futuro, certo? E redistribui isso não só em momentos de ausência da produção, como para outros grupos sociais, ou seja, para aqueles outros 20% da população que não estão necessariamente produzindo no campo. Tá? Conforme então a água retrocede, ela vai ser arada usando ferramentas de madeira e puxada por vacas. Eu coloquei aqui uma imagem antiga que mostra essa produção de alimentos de maneira muito precoce. Depois que então a região ela vai ser arada e semeada, é colocado então carneiros e porcos, animais domesticados, que vão pisar, vão calcar o solo, empurrando essas sementes mais ao fundo, tá? Então é basicamente o sistema de produção deles. E para organizar, então, depois que a água baixa, a irrigação desse terreno, a partir do sistema de bacias, é utilizado o shaduf, que é esse guindaste em que o egípcio busca água e carrega essa água para a região que ele precisa então abastecer, certo? E na primavera seguinte realiza-se a colheita. Quais são os principais alimentos que são produzidos? A cevada, a espelta, que é conhecida também como trigo vermelho, e o trigo, tá? Então basicamente serão cereais. Joia, esses cereais serão moídos e serão transformados em pão, em alimento, em cerveja, enfim. Joia? Fauna e flora. Então a fauna e flora do Egito Antigo, segundo o autor, ela vai ser uma fauna e uma flora bem diferente da atual, certo? Você vai ter ao sul alguns cinturões de pântano, em que você vai ter basicamente a presença de papiro, que é essa planta aqui, ó, que nasce nas margens do rio, e que o egípcio desde muito cedo vai transformar essa planta, essa fibra, em papel, em material de escrita. E o lótus azul, que até hoje é considerada como a flor nacional do Egito, certo? Ao norte, você vai ter os charcos de papiro no delta, né? E nesse delta extremamente rico, né, em pântanos, em lagos, você vai ter uma fauna em que vai ser organizada a partir de pássaros aquáticos, crocodilos, hipopótamos e um pássaro sagrado para os egípcios, que é a personificação do deus Tote, que é o ibis, tá? No deserto você tem a vida selvagem, o leão, o leopardo, o avestruz, o cabrito montrês e o oryx, certo? E essa relação então do rio
e do deserto, esses animais então que estão presentes no rio e que estão presentes no deserto vão servir para reafirmar aquela dicotomia entre vida e morte, que estão sempre em contraste e ao mesmo tempo justapostas, certo? Deserto e o cultivo, beleza? O nome no Egito Antigo, Egito para os egípcios, né, lá na língua antiga, ele era chamado de Kemet, terra negra, que vem desse lodo fértil. Tá? Então a cor preta no Egito Antigo representa a vida e o renascimento, em contraposição ao deserto, que é o terror e a morte. Tá? Então animais é onde você tem a presença de animais selvagens e de tribos de saqueadores seminômades. Então ele é chamado de Terra Vermelha no Egito Antigo, Deshet, que é a palavra que vai dar origem a deserto atualmente. Então a gente tem essa relação. Egito, Terra Negra, Kemet, e deserto, Terra Vermelha, Deshet, tá? Costumes diários e práticas funerárias também vão estar muito presentes com essa relação. Então você, precisando utilizar basicamente toda a margem do rio para a produção de alimentos, o sepultamento ele vai ser organizado no Deshet, na região de morte. É onde, por uma questão de necessidade e um pouco de intuição, o egípcio vai colocar os seus entes queridos para descansar, lá na região da morte. Então são covas rasas que são cavadas no deserto, né? E conforme você tem uma tempestade de areia, conforme você tem uma transformação desse material, os corpos eles eram ocasionalmente revelados. E quando o egípcio ele observava aquele corpo que era então desenterrado por forças naturais ou por animais selvagens, ele percebia que havia uma preservação natural dos corpos, que formariam as primeiras múmias, que a gente chama de múmias naturais. Tá? E também você tem uma preservação dos bens funerários que eram colocadas junto com aquele corpo, certo? E isso vai ter uma influência crucial tanto no desenvolvimento das crenças quanto no costume religioso. Aqui embaixo então eu trouxe uma imagem do Oryx, que é um animal aí parecido com uma gazela, e aqui eu trouxe algumas imagens de alguns animais do Egito Antigo: o crocodilo, o gato selvagem, o abutre, a fênix, né, o que seria uma garça, o chacal, o hipopótamo, o falcão, a cobra, a ibis, tá, um pássaro sagrado muito importante, o babuíno, a vaca, que tinha um papel importantíssimo na agricultura, e o sapo, certo? Vamos lá. Surgimento da civilização egípcia. Então, passando por toda essa breve contextualização geográfica e espacial da região, vamos enxergar como que essa civilização, como que essa população se organizou de maneira acentuada na região. Tá? É uma civilização que durou mais de 3.000 anos, então ela vai ter uma longa duração muito interessante. E o que mais chama a atenção do Egito pra gente é que dentro desses 3.000 anos você vai observar uma certa continuidade no estilo da arte, na arquitetura, na decoração, nos costumes funerários e nas crenças pelos conceitos religiosos e nos artigos de uso diário. Então essa continuidade é que vai chamar a atenção dos estudiosos desse povo, dessa civilização, tá? Outra questão interessante é que os elementos estrangeiros eles tendem a ser absorvidos e egipcianizados, ou seja, o Egito é uma região que vai, obviamente, nesses 3.000 anos, sofrer uma série de invasões militares, de misturas com outros povos, mas sempre que esse povo que vem de fora adentra o Egito, em uma questão de pouco tempo, ele se torna mais egípcio do que ele poderia imaginar, certo? Ok? Outra questão importante é que o Egito ele vai ser uma região, ao contrário da Mesopotâmia, que vai ter uma migração muito constante de povos. O Egito ele se mantém isolado por uma série de barreiras geográficas naturais. Então você vai ter ao norte o delta, né, e o Vale do Nilo, que vão ser rodeados basicamente por desertos ao oeste e ao leste e por mares. Então você tem o Mar Vermelho,
você tem o mar Mediterrâneo, você tem uma região desértica e montanhosa ao sul, o que vai trazer uma certa proteção, tá? Então, o Mediterrâneo na fronteira setentrional, ele vai ter essa dupla função, tanto de proteção quanto de ser uma região que vai canalizar o comércio para o mundo antigo, certo? A Núbia, na fronteira meridional, vai trazer o controle e o acesso a mercadorias locais. Desde muito cedo, os egípcios eles vão garantir uma série de fortificações e de ações militares com o intuito de controlar essas populações, certo? Você vai ter uma inversão ali na 25ª dinastia, que vai ser representada pela conquista do Egito pelo reino da Núbia. Isso acontece pontualmente. Mas ao longo desses 3.000 anos, a regra é o Egito controlando a Núbia, não a Núbia controlando o Egito, que acontece só em um determinado momento da sua história. No oeste, você vai ter então, aqui nessa região do oeste, você vai ter o deserto da Líbia, né? E no deserto da Líbia você vai ter dois povos na região, os Tcherreniu e os Tigemehu, certo? E que vão ali se organizar, mas vão ser também, por serem povos nômades e viverem numa região extremamente inóspita, eles vão ser controlados e vão ser mantidos à distância com um certo sucesso, tá? Pelos egípcios. O contraste dessa região é o famoso oásis de Fayum, que ele vai ser desde muito cedo, né? Tá aqui, ó, El Fayum, que vai ser desde muito cedo integrado à história egípcia. E no leste, o famoso mar do Moisés, das escrituras bíblicas, o famoso mar vermelho, tá? Qual é a exceção dessa região geográfica que vai garantir uma série de barreiras naturais de proteção aos egípcios? É a famosa Península do Sinai, tá? A Península do Sinai ela vai estabelecer essa rota que vai ser o principal ponto de acesso de povos estrangeiros ao Egito, né? Que é o ponto de contato com a Palestina e é o principal ponto de vulnerabilidade. Você vai ter invasões nessa região desde 3400 a.C. e posteriormente por assírios, persas, até a chegada de Alexandre o Grande. Todos vão utilizar a mesma rota de contato para adentrar o Egito, certo? Outra questão interessante é que o egípcio ele vai ter tempo à sua disposição. Então essas barreiras naturais, essa ausência de conflitos, vai fazer com que o egípcio tenha tempo e estabilidade. E o que ele vai fazer com esse tempo, com essa estabilidade? Ele vai se desenvolver em todas as áreas, tá? Ele vai produzir alimentos, ele vai estabelecer o recorte e o trabalho muito fino em pedras, em metais, produção de ferramentas. Na metalurgia vai permitir uma série de conhecimentos que vão produzir joias muito importantes, vai estabelecer comércio, e com tudo isso o egípcio vai poder então se organizar no seu próprio lazer, vai poder estabelecer construções interessantes e vai poder construir o seu sistema teológico, né, na qual uma realeza divina mantém essa ordem, essa estabilidade frente a um possível caos. Contexto histórico. Como que é montado então aí o contexto histórico, a cronologia do Egito Antigo? Você pode dividir o Egito em algumas fases. A primeira delas é o período pré-dinástico, de 5000 a 3100 a.C., tá? Você vai ter a formação de comunidades, que são chamadas de nomos, até a criação de dois reinos. Um ao norte, como eu já disse, o Baixo Egito, e o outro ao sul, o Alto Egito. Os monarcas que representavam cada região serão identificados por coroas distintas. Então a coroa do sul do Alto Egito é uma coroa branca e pontiaguda, e uma coroa do norte do Baixo Egito é uma coroa vermelha com essa voltinha. E com a unificação você vai ter também a unificação das coroas, produzindo então uma coroa desse faraó, dessa entidade divina que controla e que, a partir da intermediação dos deuses, garante a ordem, certo? Como a gente vai conhecer? Qual vai ser a principal fonte então dessa cronologia egípcia?
Essa fonte, essas obras vão vir até nós, sobretudo a partir de um sacerdote já do período final do Egito, chamado Maneto. Ele vai escrever uma crônica dos reis egípcios, que vai estabelecer uma cronologia entre 3100 até 3332 a.C. E ele vai dividir essa cronologia em dinastias. Lembrando que essa divisão de Maneto é uma divisão imprecisa, porém vai ser a divisão que vai ser comumente aceita pelos historiadores, até por uma questão de escassez de fontes relacionadas ao período. Então o Maneto ainda é muito utilizado. Tá? Outra questão interessante é a gente entender o que significa o conceito de dinastia. Não é algo que está no livro, é algo que eu tirei de um curso que eu fiz online com a Universidade de Barcelona, em que o professor ele trabalha essa ideia de dinastia não com a ideia europeia lá da Idade Moderna, de dinastias como famílias que carregam o mesmo sobrenome. A dinastia para o egípcio ela vai estar mais ligada a um conjunto de relações com a religião, com uma deidade específica e com valores, com costumes. Então você pode ter uma dinastia que representa famílias diferentes, e você pode ter rupturas de dinastias dentro de uma própria família, como é, por exemplo, de Akhenaton, que vai romper a partir do culto de Aton e vai criar uma dinastia própria, certo? Nós temos a divisão então da história egípcia em 30 dinastias e uma 31ª dinastia que vai ser adicionada por um cronógrafo posterior a Maneto, tá? Vamos lá, vamos ver a dinastia, as divisões em dinastias. A primeira divisão vai ser o período arcaico, que é organizada da primeira à segunda dinastia, que vai ser organizada entre 3100 e 2686 a.C., tá? Você vai ter o Antigo Império, que é o período conhecido pelas pirâmides e pelas obras monumentais, que vai marcar a terceira dinastia, que é a dinastia que tem ali o rei de Djoser, que constrói a primeira pirâmide em degraus, por exemplo, a pirâmide de Saqqara, até a sexta dinastia, que vai de 2686 a 2181 a.C. Com o colapso do Antigo Império, uma desorganização econômica, você tem o primeiro período intermediário, que marca a sétima até a 11ª dinastia, sendo organizada em 2181 a 1991 a.C. Depois, com a invasão dos Hicsos, você tem o Médio Império, com a 12ª dinastia, que vai de 1991 a 1783. Com a subsequente expulsão dos Hicsos, você tem a entrada do segundo período intermediário, que é a 13ª a 17ª dinastia, de 1786 a 1567 a.C., e o Novo Império, que é aquele período em que vão se encontrar os faraós mais populares, mais famosos, como Ramsés, Akhenaton, Sete, Tutankhamon, certo? Que vai ser organizado da 18ª à 20ª dinastia, a partir de 1567 a 1085 a.C. Depois você tem o terceiro período intermediário, com a 21ª a 25ª dinastias, de 1085 a 668 a.C. A partir daí o último período, que seria o período tardio, com a 26ª até a 31ª dinastia, de 664 a 332 a.C. A partir de 332 a.C., você vai ter a invasão de Alexandre o Grande, E aí vai começar uma linhagem greco-macedônica no Egito, que é a linhagem dos Ptolomeus. Como eu disse antes, os invasores eles adentram o Egito e eles vão assumir os rituais, vão assumir a organização e a visão de mundo dos egípcios. Então você tem aí os greco-macedônicos assumindo boa parte desses rituais e dessas funções, a partir então de Ptolomeu I até Cleópatra VII, em 30 a.C. Em 30 a.C. você vai ter a invasão de Roma, o que vai marcar o que a gente chama de período greco-romano. Então esse período de Alexandre o Grande até o rebaixamento do Egito a uma província de Roma como período greco-românico. Tá? Vamos lá. Como adquirimos então conhecimento sobre a religião egípcia? Certo? Você vai ter um rico legado, monumentos, artefatos, restos humanos, literatura religiosa
e secular. O problema é que poucos fatos, poucas observações não vão ser contestadas. Tá? Você tem poucas afirmações, poucas análises que você possa dizer é isso. Né? Muita coisa vai ser contestada. Visão e compreensões parciais, com conclusões sempre imprecisas dessa relação, dessa análise que a gente pode fazer. E, portanto, essa visão do Egito Antigo, apesar de nós termos um rico legado, isso vai trazer uma natureza desigual e fragmentária dos remanescentes arqueológicos, que vão causar problemas tanto com tradução e interpretação de fontes textuais, certo? Efeito da percepção também individual na compreensão da evidência. Então, muitos historiadores, muitos estudiosos vão olhar para aquele material e vão colocar uma série de pressupostos pessoais num primeiro plano, o que vai descaracterizar de certa maneira essa visão mais complexa que a gente pode ter do Egito. Tá? Gerações de estudiosos então vão abordar o assunto com diferentes preposições. Os primeiros viajantes clássicos, os gregos e os romanos, que vão olhar para o Egito e que não vão entender o Egito, como nós vimos lá em Heródoto, eles vão trazer soluções fantásticas, soluções mágicas, soluções e teorias que fogem um pouco da racionalidade. De maneira mais recente, os povos cristãos que ali viajam e que conhecem essa região vão usar a visão e a interpretação nos termos da Bíblia. Vão pegar todas aquelas menções que estão presentes no Antigo Testamento e vão contrapor a essa visão da história egípcia. Tá? E, portanto, só recentemente, é que a gente vai ter uma série de ferramentas para poder contestar essa visão bíblica e mostrar onde mais ou menos que o Antigo Testamento falha na capacidade de trazer uma narrativa verdadeiramente histórica. Tá? Também podemos entender, aí a gente foge um pouquinho do livro, uma visão pessoal minha, que os livros, o Antigo Testamento, a visão judaica de mundo, ela está muito ligada com o que a gente chama de linguagem das ramificações. Então certas palavras elas não podem ser tomadas de maneira literal, certos conceitos não podem ser enxergados de maneira literal. Então o Egito, dentro do Antigo Testamento, está muito mais ligado com o mundo dos homens, com uma relação filosófica da materialidade, mais do que a própria nação Egito, tá? O que traz uma certa confusão com quem tenta ler o Antigo Testamento e levar ao pé da letra, né? Outra questão interessante é essa visão da revolução religiosa de Akenaton, o Amenhotep IV, que também gera um debate um pouco acirrado, né? Só no final do século XX que a gente vai ter uma tentativa maior de avaliar as crenças e as práticas religiosas egípcias dentro do contexto da própria cultura. Então a gente só a partir do século XX, com o desenvolvimento de novas ferramentas, com novas escavações, com acesso a novos materiais e com novas visões historiográficas, é que a gente consegue se distanciar um pouco desses pressupostos e tentar olhar para a cultura egípcia um pouco mais a partir do seu próprio contexto, tá? Quatro fontes principais vão evidenciar um pouco essa religião egípcia para a gente: os monumentos, os artefatos, as fontes literárias e, por último, as múmias. Vamos ver cada uma dessas 4 ferramentas de maneira isolada. Os monumentos, gente. Basicamente, nós vamos ter dentro dessa categoria monumentos, pirâmides, tumbas e templos. Tá? Por que a gente tem esses elementos tão presentes? Porque eles sobreviveram e permaneceram visíveis acima do solo, certo? Registros, embora erroneamente interpretados por viajantes romanos, medievais e renascentistas. Então, por esses monumentos terem sobrevivido tanto tempo, a gente tem muitos registros, muitas visões a respeito desses monumentos ao longo do tempo. A egiptologia, então, como disciplina a partir do século XX, organizada aí de maneira mais séria a partir do século XIX e, sobretudo, a partir do século XX, vão trazer escavações que vão revelar outros sítios, como murais internos de tumbas e o acompanhamento dessas inscrições. Tá? Outra questão já também trabalhada são as evidências que são fragmentárias e desiguais.
por fatores tanto ambientais quanto geográficos. Então nós vamos ter sítios de assentamento, como aldeias, vilas, cidades e fortalezas, e cemitérios, necrópolis, com sepultamentos reais, pirâmides e outras tumbas, túmulos particulares para os nobres, para os funcionários, para os artífices e camponeses. Tá joia? Lembrando que esses sítios de assentamento, eles vão representar uma dificuldade muito grande de análise, porque ao contrário das pirâmides, das tumbas e dos templos que vão ser construídos com grandes pedaços de pedra, de granito, de material duradouro, essas cidades, esses assentamentos, eles são construídos com materiais mais perecíveis ao longo do tempo. Portanto, muitas das vezes eles não deixam um registro tão preciso quanto esses outros elementos, tá? Outras características que vão permitir também a manutenção desses monumentos são as condições ambientais e climáticas. Então, no sul você vai ter o clima quente e seco preservando muito bem esses sítios, como por exemplo a Bucimbel, tá? E no delta, o povoamento, ou seja, as sucessivas ocupações ao longo do tempo, sobretudo para atender às necessidades das populações atuais, vão criar uma barreira para o acesso a esses sítios de assentamento, sobretudo, e a umidade também vai degradar essas regiões com maior intensidade, o que vai diminuir, num primeiro momento, o interesse em escavar essas regiões. Hoje, com acesso a novas técnicas, esse interesse vem aumentando, tá? Então nós temos essa desigualdade entre evidências de sepultamento e de assentamento, tá? Nós vamos ter muito mais, aí como vocês podem ver aqui nessas imagens, tá? Várias imagens de diferentes monumentos, como as pirâmides de Gizé, o templo de Karnak, Abu Simbel, tá? O templo de Hatshepsut, enfim, você vai observar o Osirion, você vai observar que então as evidências de sepultamento, as necrópolis, esses grandes templos e monumentos mais próximos às áreas quentes e secas, terão um maior destaque em relação às de assentamento. Artefatos, túmulo. A gente vai ter então também, além dos monumentos, uma ampla variedade de objetos produzidos pelo homem egípcio, nas tumbas ou em locais domésticos. Então, tanto em locais, em monumentos de assentamento quanto de povoamento, serão encontrados artefatos, certo? Os principais deles são aqueles artefatos relacionados com a vida após a morte. Então, tanto as tumbas de ricos quanto tumbas de pobres estão equipadas com diversos bens, certo? Além disso, nós temos os itens de uso diário, como cerâmicas, maquiagem, cosméticos, roupas, joias, comida, bebida, ferramentas, armas, brinquedos e até jogos. Nós temos a presença de jogos de tabuleiro, que nós temos as peças praticamente intactas, o jogo inteiro é organizado, mas nos falta o manual de regras. E isso traz um problema grave, porque a gente enxerga o tabuleiro, enxerga o joguinho, mas não consegue jogar, né? Isso traz uma frustração muito grande, tá? Itens de uso funerário. Você vai ter dentro do caixão inscrições, que são os textos dos sarcófagos. Você tem os vasos canópicos. Então você tem aqui, ó, os 4 vasos que vão guardar os órgãos internos da múmia, e eles são determinados como os 4 filhos de Horus, tá? Há uma questão interessante para esse nome, vaso canopo. Esse nome é um nome grego, que vai ser dado em homenagem a um herói grego, que vai nomear um determinado porto da região do Egito próximo ao delta, que vai ter uma relação de produção de vasos com Deus Osíris. Então, por associação, esses vasos a Deus Osíris e os vasos que vão ser colocados nas tumbas acabam assumindo o nome de vasos canopos, tá? Então você tem essa relação aí você tem essa questão interessante sobre o nome desses vasos. Você vai ter modelos de madeira, dioramas, maquetes tridimensionais, que vão trazer assuntos ou cenas esculpidas da tumba, tá? Você vai ter estatuetas, como o dono da tumba, familiares, os servos, que são chamados de ushabits, pequenas estatuetas de servos,
tá? Que vão ser colocadas na tumba soldados, músicos, concubinas e animais, além de modelos de barco, que vão ter uma função de assegurar o acesso a todos esses elementos na sua vida após a morte. Então, depois que você morrer, você vai querer ter uma banda, você vai querer ter servos, você vai querer ter a sua família, você vai querer ter mulheres, você vai querer ter animais, você vai querer, enfim, ter alimento infinito, e tudo isso vai ser organizado a partir dessa ideia, a partir dessa simbologia nos artefatos. Esses artefatos vão ser transformados num outro mundo em peças que você realmente pode utilizar, tá? Além disso, você tem as múmias, os artefatos que acompanham as múmias, né? Como uma máscara ritual. Então você tem sempre uma proteção de rosto na múmia, que vai representar ou que vai tentar mostrar como era a sua face enquanto vivo, certo? Conforme esse período, conforme a mumificação, conforme a história do Egito caminha ao período greco-romano, essas imagens elas vão se tornando cada vez mais realistas e romanizadas, certo? Beleza? Você vai ter o peitoral, tá? A proteção para os pés, e você vai ter os amuletos, ou seja, a múmia ela vai ser enrolada em uma série de bandagens, e entre as bandagens, conforme o processo, né, de formação da múmia é feito, você vai ter a inscrição de amuletos, de joias que são consideradas sagradas, que vão representar deuses, partes do corpo que você vai precisar ter bem desenvolvida no outro mundo, ou o escaravelho, que também representa, o escaravelho é o besourinho, que vai representar também o renascimento, a vida após a morte. O escaravelho ele vai ter essa função de vida após a morte no Egito Antigo, porque os egípcios observavam ele brotando da areia. Os ovos do besouro são depositados abaixo do solo, e quando esse ovo eclode, que o besouro ele projeta-se ao chão, o egípcio olha aquilo com certo espanto e faz essa relação de vida e morte, tá? Além disso, nós vamos ter objetos da religião diária, como estelas, que são pedras inscritas, são tábuas de pedra inscritas, e as estatuetas de divindades que as pessoas mantêm na sua casa, nos seus altares. Fontes literárias, turma, vamos lá. Nós temos dois grupos de fontes literárias, certo? As fontes de origem clássicas, ou seja, as fontes que vão vir de escritores greco-romanos, e nós vamos ter as fontes egípcias, certo? Então nós temos boa compreensão dessas fontes literárias a partir de 3100 a.C., né? A partir do momento em que a gente consegue ter um acesso aos hieroglíficos, à hierática e à escrita demótica, que são as escritas cursivas do Egito, isso já nos traz uma boa compreensão. Fica um pouco nebulosa essa relação com esses escritos do período pré-dinástico, mas a partir do período dinástico, né, você já tem uma compreensão significativamente fluida dessas informações. Então nós temos os papiros, que são rolos de papel feito com aquela planta que eu mostrei lá atrás para vocês. Você tem as estelas, mais uma vez, são pedaços de pedra, são tábuas de pedra que são esculpidas. Você tem os óstracos. Óstracos vão ser muito importantes e vão ser muito abundantes, sobretudo na linguagem popular. São fragmentos de cerâmica ou lascas de calcário. Então, num sítio arqueológico, por exemplo, num sítio de construção de um determinado monumento, é comum você ter lascas de calcário. E como o papiro é um objeto caro, que demanda tempo, demanda recursos a ser produzido, o trabalhador comum ali da tumba ou ali de um monumento específico, ele vai pegar uma lasquinha de calcário e vai pintar ali informações a respeito do seu dia a dia, do seu cotidiano, uma lista de compras, uma informação que precisa ser passada a um colega, né? Você tem informações sobre empréstimos, fulano me emprestou X reais, para você não esquecer. Esses elementos, esses fragmentos vão ser muito utilizados, os óstracos. Além disso, nós temos pranchas escritas, paredes de tumbas e de templos, tá? O hieróglifo, gente, ele vai ser por muitos séculos uma ferramenta de debate
e de espanto, né? Para os viajantes greco-romanos e posteriormente para os medievais e renascentistas que vão observar esses hieroglifos sem saber de fato o seu significado, isso vai ser representado com espanto. E eles vão observar nessas imagens, nesses símbolos hieroglíficos, não necessariamente um texto, mas um encantamento ou uma ferramenta mágica de se ter acesso a algo impossível. Portanto, o hieroglífico, por muito tempo, vai ser objeto de espanto. Até o Champollion, no século XIX, que a partir da Pedra de Roseta consegue estabelecer a tradução e consegue enxergar os hieroglíficos agora não mais com espanto, mas com uma capacidade de tradução de um texto, né? E aí nós temos três categorias: o hieroglífico, que é essa escrita simbólica, né, artística, escrita nas pedras; o hierático e o demótico, que são escritas cursivas, tá? Frontes clássicas, então vamos lá. A primeira delas a gente já trabalhou, é o Maneto, tá? Sacerdote do templo então de Sebenitos. Ele vai escrever sua obra Egiptiaca, né, a história do Egito, em que ele estabelece a crônica dos reis egípcios, escrita em grego, no reino de Ptolomeu II. Tá? A gente não tem mais essa obra completa, não existe mais o acesso à Egiptiaca de maneira integral. Nós temos resumos dessa obra que vão ser fornecidas por Flávio Josefo em 70 anos depois de Cristo, por Africano em 220 depois de Cristo, por Eusébio em 320 depois de Cristo e por Cincelo em 800 depois de Cristo, tá? Outro documento importante é o Cânone Real de Turim, tá? E a Pedra de Palermo, a Tábua de Abidos, a Tábua de Karnak e a Tábua de Saqqara, que também serão listas não completas e inseguras dessa cronologia de Maneto, tá? Então você tem esse material servindo como uma forma de você complementar essa crônica de Maneto. Qual o problema? É que boa parte dessas inscrições elas não estão completas e elas vão sofrer algumas alterações e danos ao decorrer da história egípcia, né? Vamos ter aí a obra de Heródoto em 450 a.C., com a sua obra As Histórias, presente então a menção do Egito no livro 2. Você vai ter o Diodoro Sículo em 59 a.C., com a História Universal, onde ele cita o Egito no seu primeiro volume. Você vai ter Estrabão de 25 a 24 a.C., com o seu livro A Geografia, o último volume especificamente, na qual ele vai viajar para o Egito e ele vai fazer um registro topográfico de 99 cidades e assentamentos. E ele faz uma descrição sobre os colossos de Menon, tá? Além disso, você tem o Plínio o Velho, de 23 a 79 d.C., com a História Natural, onde ele estabelece uma descrição da grande esfinge de Gizé. Plutarco, de 50 a 120 d.C., com seu livro Moralia, que vai ter inserida talvez a versão mais completa do mito de Osíris e Ísis. É uma versão ocidentalizada, mas é uma versão bem completa, na qual os estudiosos vão observar ali uma relação bem interessante desse mito, certo? E além disso nós temos as visões, as fontes egípcias, tá? Como textos funerários, encantamentos e declarações destinados a assegurar a vida no Elém. Dentro desse conjunto de textos funerários nós temos os textos das pirâmides no Antigo Império, que é de uso exclusivo real e assegura que o rei vai atingir a imortalidade, né? Então é um texto voltado para uma casta muito seleta do Egito Antigo. No Médio Império você tem o texto dos sarcófagos, ou esses textos que num primeiro momento eram destinados apenas à elite, né, real, agora vai ser democratizada e vai estar presente nos sarcófagos de uma parcela maior da população, com o mesmo objetivo: garantir uma passagem segura para o além. E no Novo Império, esses textos vão se tornar ainda mais populares, tá? Com o famoso Livro dos Mortos do Egito Antigo, que naquela época se chamava Livro de Sair à Luz do Dia, e trazia aí uma série de encantamentos e medidas mágicas para assegurar a ressurreição e a segurança no outro mundo. Então é uma obra, eu tenho ela aqui, depois eu posso até trazer para vocês alguns trechos, na qual o egípcio
ele vai buscar uma série de textos e de poemas e de formas de convencimento e de superação de uma série de obstáculos e divindades que ele vai encontrar do outro lado para garantir uma passagem segura, tá? Outros textos em tubas então vão garantir a proteção ao falecido, suprimento alimentar eterno, então você escreve uma lista de compras que ele vai ter acesso eternamente, e a sua própria autobiografia. Então o trabalhador que constrói a sua tumba, ele vai ter essa preocupação em dizer o que ele fez durante a vida, como ele se comportou. Lógico que boa parte dos trabalhadores iam se autodescrever como pessoas justas, como pessoas bacanas que fizeram todo o seu trabalho direitinho, como não ouvir a conversa dos outros, não julgar o outro, não ser mal educado, enfim, para garantir uma justificação do outro lado, certo? Outros textos egípcios importantes são os mitos, que serão textos relacionados à criação do universo e o papel das divindades na organização dessa civilização, né? Do ponto de vista da criação do universo, nós temos as cosmogonias, esse é o nome específico para esses tipos de mitos, e cada centro religioso vai produzir a sua própria explicação mitológica relacionada com o deus-chefe local, ou seja, o Egito Antigo não possui apenas uma cosmogonia, ele possui várias cosmogonias, umas mais importantes, mais conhecidas, outras menos importantes, inclusive que já até foram esquecidas, né? Algumas importantes, algumas muito faladas, muito estabelecidas, é a cosmogonia de Heliópolis, de Mênfis, de Hermópolis, de Tebas, a cosmogonia de Ra e de Osíris, tá? Além disso, nós temos textos comuns, textos corriqueiros, textos do cotidiano, que são os famosos textos de sabedoria. Esses textos eles têm a função de fornecer então aos jovens instruções de moral e ética. São textos mais ligados ao caráter educacional. Então, no Antigo Império, ao período tardio, você tem a presença desses textos. Inicialmente, lá no Antigo Império, você tem a visão dos textos de sabedoria mais ligada a um chefe, a um líder muito importante, como o faraó, um vizir ou um grande sábio, né, para os seus tutelados, para a sua população. Posteriormente, conforme a educação vai se tornando cada vez mais democrática e vai acessando uma parcela cada vez maior da população egípcia, esses textos eles vão ser usados ou eles vão ser descritos como um discurso de pai para filho, tá? O que traz esses discursos de sabedoria? Basicamente eles trazem lições sobre o comportamento, como melhorar de vida, a importância da gentileza, da moderação, do bom julgamento, do comportamento educado nas casas e à mesa de outras pessoas, tá? Beleza? Outro conjunto de textos egípcios é uma organização, é uma categoria que os estudiosos classificam como literatura pessimista. O que seria uma literatura pessimista, professor? A literatura pessimista são textos que vão questionar os costumes e a crença egípcia da vida após a morte. Então, apesar do Egito apresentar uma certa continuidade nesses 3.000 anos de civilização, questionamentos serão feitos de maneira ocasional, sobretudo em momentos de crise, tá? E vão surgir sobretudo quando as condições sociais e econômicas estiverem aversas. Eles vão criticar essas relações. Momentos de pobreza, momentos de insatisfação vão produzir o que os estudiosos hoje classificam como literatura pessimista. Além disso, nós temos as inscrições dos templos, que vão preservar em detalhes os rituais e outras funções de um templo, tá? Como festivais divinos, coroação do regente, fundação do templo, cerimônias de consagração, vitórias militares e hinos que vão ser cantados durante os festivais e os rituais. Então essas inscrições do templo vão ter essa função, tá? Outro conjunto de textos interessante que vão ser trabalhados aí pelos estudiosos são os famosos hinos a Atom, né, que vão representar um período bem peculiar da história egípcia, que trazem informações sobre a heresia de Amarna. Amarna é uma capital construída pelo faraó Akenaton e vão representar essa ruptura com a elite tebana, né? E vai trazer o culto monoteísta ao deus Atom,
que é representado pelos raios do Sol. Tá? O Sol vai ser uma divindade muito importante no Egito desde os seus primórdios. E a análise dessa divindade vai ser estabelecida a partir de um panteísmo, na qual diferentes manifestações do Sol estão relacionadas a diferentes divindades. Então Ra está ligado ao movimento do Sol no céu. Então Ra, a partir da sua barca, ele carrega o disco solar pela vitória do dia, e ele desce para o submundo para estabelecer um conflito que vai ser crucial para a continuidade da ordem. Então Ra, durante o dia, ele traz a vitória da ordem, e no período da noite ele vai lutar contra o caos para que na manhã seguinte ele possa agraciar o mundo com mais um período de ordem. Tá? Então o Ra está ligado ao ciclo de nascimento e decaimento do Sol, enquanto que Atom está ligado com os raios solares. Atom é aquele que você sente na pele, que você sente arder. Essa relação sensorial com o Sol é Atom, tá? Além disso, nós temos textos sobre crenças religiosas pessoais e a aplicação da magia na medicina e em outros contextos. São outros grupos de inscritos. Tá? Então, nas aldeias dos trabalhadores em Deir al-Medina, você vai ter a presença de hinos votivos, informações sobre adoração pessoal, ou seja, sobre a relação do indivíduo com aquela determinada divindade, a importância da humildade e o conceito então de retribuição da dádiva e de dívidas e salvação. Então você mantém essa retribuição, né? Você se sacrificar pelo outro e ter uma dádiva, ter uma salvação. Além disso, você tem os papiros médicos, que vão ser um conjunto de textos que vão trazer pelo método seja racional quanto pelo método mágico técnicas de cura, técnicas de organização da saúde. E por último, os exercícios dos estudantes, né? Os exercícios dos estudantes vão ser uma série de textos copiados por estudantes e reproduzido ao longo de gerações, que tem como objetivo melhorar o padrão literário e estético dos alunos. Então são textos que estão relacionados aí com a transmissão do conhecimento propriamente dito, os famosos livros didáticos dos dias de hoje, tá? E por último, para a gente terminar esse primeiro capítulo, nós temos a análise das múmias, tá? Na Renascença, ou seja, dos séculos XVI, entre os séculos XVI e XVII, as múmias elas vão ser enxergadas com uma certa curiosidade. E desenrolar os corpos na frente de espectadores traz um divertimento, traz uma forma de você chamar a atenção de um grupo, né, pelo espanto daquele processo tão diferente, tão único. O que será que está por trás dessa múmia? Lembrando que as múmias não são só pessoas, tá, gente? Você tem pessoas e animais que vão sofrer o processo de mumificação. A partir do século XIX, você passa a ter estudos científicos desses humanos e desses animais mumificados a partir de técnicas mais aprofundadas, que vão permitir então a análise das práticas funerárias, vão trazer para a gente certos padrões de doenças, vão permitir que a gente observe a dieta e as relações familiares entre esses corpos, entre essas pessoas que passaram por esse processo, tá? A partir do século XIX, você vai ter Thomas Joseph Pettigrew, em 1791 a 1865, que vai fazer uma série de demonstrações em Londres, publicadas em 1842 a partir da obra History of Egyptian Mummies and an Account of the Worship and Balsaming of the Sacred Animals, né? Que vai ser uma análise mais metódica, mais científica, frente a um público igualmente qualificado. Em 1898, você vai ter a publicação pelos membros da Sociedade Filosófica e Literária de Leeds uma obra sobre uma múmia que eles adquiriram pelo intermédio do cônsul-geral britânico no Egito, Henry Salt, tá? Grafton Elliot Smith, em 1871 e 1977, professor de anatomia da Faculdade de Medicina do Cairo, também vai publicar o estudo de milhares de restos descobertos durante o levantamento arqueológico da Núbia e a coleção de múmias reais do Museu do Cairo,
né, vai ser a primeira contribuição extensa e científica no estudo da mumificação. Depois disso, você vai ter, já nessa virada do século XIX por XX, as publicações da egiptóloga Margaret Murray, na Universidade de Manchester, que ela desenrolou e autopsiou 2 múmias da coleção do Museu da Universidade, certo? A partir do século XX, esse estudo da mumificação ele sai da análise pontual de certos pesquisadores e egiptólogos específicos da área e vão abarcar um grupo interdisciplinar, multidisciplinar, que vão utilizar uma ampla gama de técnicas médicas e científicas, certo? Então, desde 1973, você vai ter aí o projeto de pesquisa da múmia egípcia de Manchester, certo? Que vai trazer amostras de tecido utilizando o método virtual. Você vai ter a imunohistoquímica e a microscopia eletrônica. São técnicas, então, inovadoras que são menos invasivas, certo? Ou inteiramente não invasivas, que vai permitir que nós tenhamos acesso a questões interessantes, importantes aí do processo de mumificação. A partir de 1995, você vai ter o Grupo de Manchester e o Ministério Egípcio da Saúde do Cairo, que vão focar na pesquisa de uma doença específica, que é a esquistossomíase. Tá? Então, a esquistossomíase vai fazer com que surja o primeiro banco internacional de tecidos de múmias egípcias antigas em Manchester. E também vai inaugurar uma nova técnica, que é a imunocitoquímica. Tá? Além disso, você vai ter os estudos dentários. Então, a partir das arcadas dentárias das múmias, com essas novas técnicas, você consegue trazer uma série de informações sobre doenças e sobre dietas alimentares. Por exemplo, algumas relacionadas à alimentação e à produção das farinhas. Então, nós vimos lá atrás que a cevada e o trigo fazem parte de uma parcela muito importante da alimentação do egípcio, e o que nós observamos hoje é que durante o processo de moagem, de transformação desse trigo em farinha, você tem a presença de areia, você tem a presença de restos do maquinário que vão danificar os dentes desses egípcios, tá? Depois você vai ter a paleoceorologia, que é o estudo dos grupos sanguíneos em restos humanos antigos, que vai ser mais tarde, a partir da década de 80, sendo substituída pelo estudo do DNA. Além disso, você tem a radiologia, que é uma técnica inteiramente não destrutiva, que vai permitir o estudo de doenças e evidências arqueológicas presentes na múmia sem que você tire as bandagens dela. Depois você vai ter a cromatografia de gás líquido e de camada fina, que vai ter como objetivo isolar e caracterizar as substâncias aplicadas nos tecidos durante o processo de mumificação. Também essas técnicas vão ser importantes para mostrar que em determinados períodos da história egípcia e em diferentes categorias de múmias, você tem diferentes tecidos, diferentes qualidades de linho sendo utilizados, certo? E por último, você vai ter a investigação dos restos de plantas presentes nesses corpos, que vão mostrar mais ou menos um pouco das técnicas da mumificação. Esses restos de plantas vão mostrar pra gente que, mais do que uma importância na preservação, essas plantas terão uma função sobretudo na questão do odor, do cheiro da múmia. Tá joia? E a partir daí a gente termina essa análise de um primeiro capítulo de maneira mais geral. Tá joia? Deixa eu trazer aqui para vocês. Então, eu gostaria de agradecer mais um episódio aí, mais um início de série. Gostaria de contar com o apoio e com a presença de vocês no nosso canal. Inscrevam-se, compartilhem esses vídeos com os colegas. Aqueles que estão estudando no primeiro ano do ensino médio, que querem conhecer um pouquinho mais sobre o Egito Antigo, até aqueles curiosos que querem ter acesso a um conhecimento um pouco mais trabalhado em relação a essa civilização tão rica, certo? Beijo do professor, muito obrigado e até mais.